Aqui tem algumas perguntas mais sérias, mais profundas, baseadas até nos vídeos sobre o Criador que eu faço e que eu abordo nos livros. Aqui ainda não estão disponíveis, mas logo, logo está solucionado. Vamos ver se consigo responder legal, tá bom, gente? Desculpe a minha voz, ainda estou com problemas na garganta. Eu passei uns dias bem com a garganta bem inchada. Entrar no lugar refrigerado, lugar não refrigerado. Mas vamos lá. Reencarnação, né? Existe. Aqui a pessoa está fazendo uma retrospectiva, uma pergunta específica, por causa do que eu alego que, na verdade, não estamos pagando karma ou pecado. Originalmente, estávamos aqui para resolver uma questão de sintonizar, ou deixa eu ver qual é o termo exato, reparar um desajuste existente no universo. Por que eu digo isso? Porque estou seguindo uma linha de raciocínio de que o problema raiz humana pode não ser causado pelo humano, consequentemente, não ser um karma. Porque karma é consequência de atos nossos. Eu não pensei legal, agi de uma determinada forma, aquela energia retorna para mim com igual força. É a tal lei, né? A força vem igual e contrária na sua direção. Mas vamos lá. Eu disse, como eu estou seguindo essa linha de que aconteceu um acidente com o Criador e que parte dele caiu no universo antimaterial e se fragmentou, ele apresenta um problema. Porque ele começou a criar indiscriminadamente para resolver um problema seu. Ele não tinha o intuito de criar o que está aí. Só que ele caiu no universo antimaterial. Nós estamos no universo material. Aí há uma sutil diferença, que está no meu quarto livro, que eu estou escrevendo sobre isso, mas já estou adiantando para vocês, dando um spoilerzinho sobre isso daqui. Porque se realmente nós não somos responsáveis pelo que aconteceu, foi um acidente, não estamos pagando karma. Se não estamos pagando karma, por que reencarnamos? Eu sou uma das pessoas da linha que acredita na reencarnação. Mas isso está muito mal contado. Quando a gente começa, né, a entrar sobre alguns aprofundamentos, como a Masofia, o Jean Paul Elan, né, com a revelação cósmica, outras pessoas que estão seguindo essa direção, a gente começa a ver que uma coisa está batendo com a outra. Espera aí. Teve um acidente lá atrás, das quais não somos responsáveis. Nós somos fruto de uma criação que não estava legal, que não nos criou com um desejo específico que não tenha sido o de curar a si mesmo e sair fora do acidente. Porque o natural não é ficar dentro do acidente. Eu sou aquela psicanalista que vai fundo. E eu estou falando isso e vou fundo nisso que estou falando. Daqui a pouco eu vou me aprofundar nessa compreensão. Mas para eu não me perder, que eu já me perdi em outros vídeos. Se eu estou encarnada para resolver um problema,
de dissonância energética provocada por acidente universal, se eu resolvi isso aqui, onde entra a reencarnação? Aí vamos dividir um pouco, tá bom? Porque eu falo de um acidente universal e falo de um acidente local. Agora mesmo eu estava vendo um filme, um documentário sobre Göbekli Tepe, de quão aquilo é estranho, né? Porque você começa de uma civilização muito mais antiga, muito mais avançada do que as posteriores, e algo interrompido de repente. O que poderia ter interrompido aquilo de repente, que começou a causar danos nas construções posteriores? Pode ter sido o acidente solar, pode ter sido o problema cognitivo que apresentávamos. Então, são dois problemas que os terráqueos enfrentam: um problema universal e um problema local. Isso ainda periga mais de não ter karma para pagar. Porque quem ficou aqui sofreu um acidente cognitivo. Os que não sofreram, ainda não tinham sofrido, foram retirados. A própria pessoa que estava ali, o cientista lá falando de Göbekli Tepe, parece que teve um acidente, parece que alguma coisa interrompeu de repente. Ou seja, as instalações foram detidas, paradas. Vamos parar isso aqui, porque estávamos aqui com o intuito e agora existe um outro problema para ser resolvido. E esse problema é o que está sendo resolvido até agora. Porque o fato de não nos lembrarmos quem éramos, também não nos lembramos por qual motivo estamos aqui. Então, quem está reencarnando, se existe a reencarnação, não está reencarnando pelos motivos que deveria. Encarnar é uma coisa. Eu encarno, entro nessa roupa de Ângela aqui, para resolver uma questão universal. Teve lá uma energia mãe, uma energia pai, uma energia original que se acidentou, parte se fragmentou, que nem se fragmentou inteiro, né? E continua gerando vida. Então, eu tenho um problema que parece que estava sendo ajustado. Então, caiu um outro problema, um acidente solar. É o que eles dizem, não, aconteceu um acidente. Só que eles estão dando como um meteoro. Um meteoro caiu, mas pode ter sido o tal acidente solar que fez com que tudo ficasse revertido. Entendeu? Porque tudo é vida, o planeta é vida, gente, é 100% vida. Então a questão é, aí eu convido vocês a raciocinarem. Estamos reencarnando para quê? Porque o problema solar não foi resolvido, porque o problema universal não foi resolvido, porque o problema solar e universal não foram resolvidos, ou porque ao tentar resolver isso, essas coisas todas, nós caímos num outro problemão que não foi resolvido também. É isso. Então como é que eu posso pegar, né, alguém num divã ou no tarô e ficar falando, olha, o seu problema é isso aqui, isso é a casca da ferida. O que a humanidade está lidando o tempo todo é com a casca da ferida. A casca da ferida é consequência do quê? De algo muito sério que machucou. Então a gente tem que olhar isso. Então, se encarnamos ou não encarnamos, não é o tão importante. Mas é entendermos que se uma coisa existe para determinados fins, uma vez solucionados esses fins, isso deixa de existir. Muitos compreendem que a encarnação tende a findar, porque parece não ser comum em outras civilizações já contatadas, né? Que as pessoas dizem que contataram, que foram abduzidos, que conversaram, que viram outros momentos. Então, vamos ficar atentos e preparados para qualquer resultado que vier disso daí.